Este é o rio que estrutura uma das mais importantes bacias hidrográficas do norte de Portugal, o rio Lima. E não admira por isso que desde épocas muito recuadas, desde a pré-história, a sua foz e o seu estuário se tenham convertido num importante local estratégico. Aliás, aqui no alto do Monte de Santa Luzia, debruçado sobre o estuário, nós encontramos aquela que é uma das mais conhecidas citâneas, um importante povoado da Idade do Ferro. Mas foi mais tarde, fundamentalmente a partir da Idade Média, que na base desta elevação, junto às águas do Lima, se vai desenvolver um importante povoado. É hoje a cidade de Viana do Castelo e que desde essa altura jamais deixará de crescer e de se afirmar como a cabeça de um vasto território. Um território que vai pugnar pela sua autonomia administrativa e também desde muito cedo, pelo menos desde o século XVI, a sua autonomia religiosa. Mas foi só nos finais do século XX, mais precisamente em 1977, que por bula do Papa Paulo VI foi criada a Diocese de Viana do Castelo. Uma diocese com a sua catedral. A escolha recaiu sobre um velho templo medieval que, em boa verdade, durante séculos, no fundo, sempre foi pensado como um dia poder vir a ser a catedral. Vamos conhecer a Catedral de Viana do Castelo. Viana do Castelo é um paradigma daquilo que foi o desenvolvimento das póvoas marítimas da costa norte de Portugal durante a Idade Média e a Idade Moderna. No século XII é ainda um povoado muito incipiente e temos que perceber que durante uma boa parte da Idade Média era perigosíssimo viver na costa, fundamentalmente por causa dos ataques dos piratas mouros. Aliás, é só depois da tomada de Lisboa por Afonso Henriques que, nessa segunda metade do século XII e fundamentalmente durante o século XIII, esses pequenos povoados da costa se vão agora desenvolver de uma forma assinalável. Caso de Matosinhos e Lessa da Palmeira, Vila do Conde, Caminha ou aqui, Viana do Castelo. Povoado que não tem, no entanto, essa designação. Pelo menos durante o século XII e até meados do século XIII, este lugar é o lugar do átrio ou do adro. É só em 1258 que Afonso III irá rebatizar o lugar como Viana, Viana da Foz do Lima. Esta atenção do monarca em relação a este povoado prende-se com o grande dinamismo que ele vinha demonstrando. É uma terra de mariantes, marinheiros, homens envolvidos no comércio marítimo. Daqui levam o sal e o vinho. Aqui fazem chegar os panos e o bacalhau. Muita gente envolvida nesse comércio, incluindo aqui em Viana a nobreza, os fidalgos. E por isso é um povoado que se desenvolve bastante. Muralha, belas casas, igrejas. E quando chegamos aos finais do século XIV, sente-se a necessidade de uma nova e mais ampla igreja. Ela será construída no início do século XV. Não é uma catedral, mas já se vai assemelhar a tal. A primitiva igreja paroquial, acanhada e localizada junto à saída da vila, no seu arrabalde, foi com efeito substituída no início do século XV por uma construção bem mais ambiciosa e de grande aparato, parecendo querer semelhar-se às outras sés do reino. Edificada agora bem no centro urbano e no local onde até aí se reunia o concelho, a construção da igreja de Viana contará desde o início com um importante apoio régio. Logo no início, por exemplo, por volta de 1420, Dom João I abdica a favor da vila das rendas dos órfãos e de outras que eram cobradas exclusivamente pela coroa e que assim são aplicadas na edificação do templo. E veremos, 15 anos depois, Afonso V igualmente a financiar esta obra. Era um claro sinal da importância que os reis davam a este povoado em crescente afirmação. Dedicada a Santa Maria Maior,
a igreja matriz, a nova igreja de Viana do Castelo, é dominada pelo estilo gótico. Mas é um gótico muito arcaizante, o que de resto é habitual no gosto do norte de Portugal. Arcaizante no sentido em que tem ainda muito do românico, nomeadamente no seu aspecto robusto. Aí teremos que salientar as duas grandes torres, que de resto nos fazem aproximar muito esta igreja no seu aspecto de catedrais românicas, como tinham sido as de Coimbra ou de Lisboa. Os historiadores de arte falam muitas vezes este período como o gótico joanino, quer dizer, o gótico de Dom João I, pelo menos da primeira fase do seu reinado. E podemos, ao contemplar este monumento, ter aqui algum paralelismo com a colegiada de Guimarães, que exatamente nessa altura estava também a ser construída a mando de Dom João I. Estamos ainda longe, no estilo, não no tempo, do gótico flamejante, que pouco tempo depois irá emergir, nomeadamente com a construção do Mosteiro da Batalha. Mas aqui o gótico é bem evidente no seu portal. Um portal encimado pela figura de Cristo. E não nos podemos esquecer que, na sua origem, esta igreja foi também dedicada ao Divino Salvador. Cristo, bem no cimo, abre os seus braços e acolhe os fiéis, rodeado por anjos. Mas aqui, no portal, distinguem-se também as 6 esculturas de discípulos e apóstolos. Caso de São Pedro, Santiago. E não nos podemos esquecer que Viana do Castelo ficava nos caminhos de peregrinação para Compostela, e São Bartolomeu. Do outro lado, temos São Paulo, São João e Santo André. São 6 figuras, 6 santos que estão muito ligados a Viana do Castelo. Santo André e São Bartolomeu, da particular devoção dos homens do mar. Dos outros 4, 3 deles dão também o seu nome a 3 das portas da muralha medieval de Viana do Castelo. Também o interior do templo demonstra esta evidência do gótico. Estamos aqui perante algo que vem sublinhar aquilo que eram as características da arquitetura paroquial há já bem mais de um século. Ou seja, o que era norma era os templos apresentarem 3 naves com 5 tramos divididos por arcos quebrados. Mas a construção desta igreja nesses inícios do século XV queria também reforçar a importância de Viana do Castelo. E por isso não podia ser mais uma igreja paroquial. E aquilo onde se torna mais evidente essa preocupação em a distinguir, em tornar um templo, enfim, de maior prestígio, prende-se com o seu transepto, bem definido, bem comprido. Tal aproxima muito mais da arquitetura das catedrais e das igrejas dos grandes mosteiros e conventos do que de uma simples igreja paroquial. Construção de exceção, esta igreja irá acolher desde muito cedo, como forma de afirmação das elites de Viana e das suas famílias fidalgas, um grande conjunto de capelas mortuárias adoçadas, isto é, abertas e encostadas às suas paredes. Casos, entre outros, dos Fagundes, Brandões, Rochas, Regos, Caminhas. Dever-se-á destacar, aliás, um notável conjunto de sepulturas armoriadas com os brasões das famílias, algumas das quais com figuras jacentes. É um verdadeiro panteão de alguma da nobreza minhota. Não sendo propriamente uma sepultura, merece igualmente destaque, junto à Capela-Mor, a arca com as relíquias de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, um homem notável do século XVI na história da Igreja em Portugal. Em meados desse século ele era o arcebispo de Braga e é nessa condição que participa no famoso Concílio de Trento, onde tem imensa atividade. Foi responsável por mais de 250 intervenções e petições. É também nesse concílio que ele tem um conflito com o seu congênere de Toledo,
Afinal, uma vez mais, o que estava em causa era qual o primaz das Espanhas, qual o primeiro bispo da Península Ibérica. Conta a lenda que foi até necessário abrir uma segunda porta para que os dois entrassem ao mesmo tempo, isto porque nenhum queria dar a primazia ao outro. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que segundo a tradição era vesgo, isso mesmo nos é representado aqui numa curiosa tela da Catedral de Viana, foi um homem também rodeado de fama, de grande bondade e de santidade. Um homem muito ligado a Viana do Castelo, onde fundou um convento, onde de resto viria a falecer. Mas esta fama de Dom Frei fez com que agentes de Braga quisessem que o seu corpo fosse para a Catedral Bracarense. Mas tal obteve a oposição das gentes de Viana e é por isso que até hoje as suas relíquias podem ser aqui contempladas na Catedral de Viana do Castelo. Igualmente próximo da Capela Mor e do Transepto, abre-se a Capela dos Camaridos. Data do século XVI e deixa nesta catedral um testemunho da estética manuelina que então caracteriza o nosso gótico final e que nas suas representações decorativas sublinha as viagens marítimas da expansão portuguesa que atinge nesta altura o seu apogeu. A importância que o comércio e a atividade marítima vai tendo em Viana do Castelo desde os finais da Idade Média faz com que, surgindo belíssimos edifícios, mesmo em frente à Catedral, podemos observar uma dessas casas renascentistas, com a preocupação de um estilo à romana. Mas o peso dos mariantes é também evidente nesta inscrição, aqui na lateral da igreja. Uma referência, 1404, aos mariantes. 1404, obviamente, ainda não tínhamos a igreja construída, o que significa que provavelmente já teria existido uma capela dos mariantes. Ora, no novo templo, um dos braços do transepto vai abrigar exatamente aquela que se tornou num dos espaços de referência absoluta deste templo, a Capela dos Mariantes. Estamos de regresso ao interior da Catedral, a um dos braços do transepto. Estamos, de facto, na Capela da Confraria dos Mariantes, na Capela do Senhor Jesus dos Mariantes. É um espaço repleto de belíssimas peças artísticas, com destaque para o seu altar, onde se salienta a imagem do Senhor morto, de deposição de Cristo. Trata-se de uma obra adquirida em Inglaterra no final do século XVI, mas, entre outros motivos de interesse, a nossa atenção centra-se também nesta réplica miniatura de um galeão português. É uma peça que veio de Hamburgo e cumpriu desta forma o voto, uma promessa de um dos confrades desta instituição. É uma belíssima peça que tem viajado por todo o mundo em exposições internacionais e mundiais. Uma embarcação que nos anunciava também outros tempos que iriam ter implicações neste tempo. Os séculos XVII e XVIII serão marcados pelo Barroco, essa arte estética exuberante, rica e cênica, através da qual a Igreja não só demonstra o seu poder, também económico, mas procura igualmente, através de um apelo verdadeiramente sensorial, captar a atenção dos fiéis. O Barroco é, de resto, um dos principais instrumentos que a Igreja utiliza na Contra-Reforma, na tentativa de travar o avanço do protestantismo. Na Catedral de Viana são vários os espaços marcados por esta estética, caso da Capela Mor e da belíssima sacristia. As marcas do Barroco são também evidentes no espaço verdadeiramente excepcional da Catedral, a Capela do Santíssimo. Na sua origem, trata-se de uma absidiola junto da cabeceira da igreja medieval. Tem um portal magnífico
do Renascimento, mas o seu interior está de facto marcado pela talha, belíssima talha dourada barroca do reinado de Dom Pedro II, ali mesmo na transição do século XVII para o século XVIII. E é um dos raros altares em talha dourada que escaparam nesta igreja a um pavoroso incêndio que a consumiu em 1809. Mas o barroco não foi só a arquitetura, não foi só a talha dourada, foi também uma série de outras expressões artísticas, incluindo a literatura. A esse propósito, temos connosco o ator Jorge Alonso, que no âmbito do programa da Rota das Catedrais, aqui apresentou uma obra barroca. Qual? A terceira domingo após Epifânio, do Padre António Vieira. Tem tudo a ver, obviamente, com o barroco, não é? Exatamente. Um dos grandes escritores e oradores do período barroco. Para mim e para a equipa que me acompanhou, foi um prazer, de facto, fazer essa obra, pela atualidade e também pelas palavras escritas que permitem, dentro do período barroco, uma grande expressividade oratória, uma grande liberdade, uma grande cor. Isso tem tudo de facto a ver com esse dinamismo do barroco. Exatamente. Mas estava-me a dizer cor, porque além da sua palavra havia aqui outros elementos na Havia aqui uma instalação luminotécnica de luz, não é? E um desenho de luz feito pelo Rui Gonçalves, muito, muito bom. E também fui acompanhado por dois músicos, um tenor e um barítono, que acompanharam toda esta transição para o público, o nosso objetivo, que para o público absorver aquelas palavras, tal e qual como o Padre António Vieira tinha dito, que as palavras deveriam ser ornamentadas, aliás, os discursos deviam ser ornamentados com palavras. Começou por me dizer que, enfim, apesar dos muitos séculos que já lá vão, não, muitos, alguns, que se tratava de um texto atual. Atualíssimo, atualíssimo. Aliás, quase como todos os sermões do Padre António Vieira, mas este bastante, porque ele é quase como uma matriosca que nos faz avançar cada vez mais na compreensão das relações, quer políticas, pessoais, individuais, sociais, entre o querer e o poder, das pessoas quererem mais do que podem, ou quererem quanto podem, ou quererem menos do que podem. Para o ator, para o encenador também, o que é isto de sair de um palco, sair do comodismo de uma sala de teatro e vir para uma igreja? É fantástico, é uma experiência única. Vamos tentar agora que se repita, não é? Noutros espaços, mas quer como aprendizagem, quer como absorver todas aquelas palavras e conseguir transmitir o lado emocional ao mesmo tempo, que é bastante racional, não é? Todas as palavras dele fazem-nos pensar e ao mesmo tempo conseguir conciliar a emoção com toda a compreensão com o público. Ainda no âmbito do programa Rota das Catedrais, merecem referência os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos para a criação de um novo espaço museológico para albergar um notável conjunto de peças sacras do Tesouro da Sé, incluindo ricos paramentos dos séculos XVII e XVIII e alfaias em metais nobres. Estamos de regresso ao transepto, isto é, aos braços da cruz. Que cruz é esta que estou a falar? Bom, regra geral, as igrejas apresentam uma planta em forma de cruz e os braços dessa cruz são o transepto. Aqui, em Viana do Castelo, o lado norte do transepto tem a Capela dos Mariantes, onde já nos encontramos. Estamos agora no lado sul, a Capela do Espírito Santo. Também ela com vários motivos artísticos de interesse, incluindo esta representação, curiosa representação das almas no purgatório. Mas o que domina aqui nesta capela é o altar do Senhor dos Passos. Um altar que nos evoca também dois acontecimentos tenebrosos que tiveram lugar nesta igreja. Dois pavorosos incêndios. Um em 1656 e outro, ainda mais nefasto, em 1809. Grande parte do recheio
do templo se perdeu nesses 2 incêndios, mas o Senhor dos Passos sobreviveu. Mas tem algumas marcas e por isso, segundo a tradição, o Senhor dos Passos está chamuscadinho. O incêndio de 1809 foi de tal forma devastador que muito pouco restou do recheio das fases anteriores. E é por isso que um grande número dos altares e dos retábulos que hoje podemos observar são de estilo neoclássico, isto é, do estilo artístico que domina nessa segunda metade do século XIX. Uma outra prova do forte impacto do incêndio mede-se pelo número de anos que a igreja esteve fechada durante o restauro. Foram praticamente 30 anos. Só em 1835 é que a igreja voltaria a abrir as suas portas ao culto. Mas a intervenção de restauro ficaria marcada por alguma polémica, algo que ainda hoje divide muita gente, nomeadamente na sua cobertura. As abóbadas e as laterais foram rebocadas e pintadas, mas uma pintura a imitar o gótico. Uma vez mais, não nos podemos esquecer de que época que estamos. Estamos na segunda metade do século XIX, no romantismo. O que está na moda é o revivalismo, o fazer reviver antigos estilos. Também o gótico, o neogótico. E é exatamente isso que aqui nos aparece. É mais uma marca do tempo que se vem somar a uma igreja de uma longa diaconia, uma igreja com reminiscências românicas, marcada pelo gótico, mas também pelas intervenções manuelinas, renascentistas, barrocas, como não podia deixar de ser também pelo século XIX. A reabertura da Igreja de Viana em 1835 coincide praticamente com o final da guerra civil entre liberais e absolutistas, mas a instabilidade do nosso país continuará durante os anos seguintes, nomeadamente com a revolta da Patuleia. Ora, porque Viana da Foz do Lima, resiste, juntamente com o seu castelo, a essa revolta, a rainha Dona Maria II irá sublinhar tal facto, elevando a vila à categoria de cidade, mas agora com uma outra designação. Viana do Castelo. A matriz passava por isso a ser a igreja de Viana do Castelo. Não é ainda a catedral. Teríamos que esperar por 1977 para que esse velho anseio da população, da criação da diocese, se concretizasse graças ao Papa Paulo VI. E por isso, esta é uma longa história que, em boa verdade, continua a ser feita. Pretextos para também nós continuarmos a trilhar a rota das catedrais.